Senhor Jesus, mais uma vez, unimos-nos em oração, procurando o entendimento das leis espirituais, única forma de alterarmos o panorama de nossa existência. Muitos reclamam de problemas que eles mesmos constroem e cultivam. Muitos se queixam dos espinheirais da vida, mas não observam que foram espinhos que eles plantaram. Muitos querem a saúde, mas não querem abdicar dos venenos, seja do álcool, seja do tabaco, seja da droga, seja da gula. Muitos querem paz no lar, mas não reconhecem que são agressivos, que falam palavrões a cada instante, que criticam sem nunca reconhecerem o esforço dos outros. Muitos, Senhor, se queixam das suas condições de cultura, por não terem tido oportunidades de estudar, mas que assim que surge alguém que os queira ensinar, se recusam a aprender. Temos observado, Jesus, que na maioria dos casos, os males que ferem as pessoas são cultivados por elas, são desejados. E se porventura uma força soberana viesse para extinguir os sofrimentos, haveria muita gente que ia preferir continuar sofrendo para poder usar as coisas que gostam, para poder ingerir os alimentos venenosos que lhes dão prazer. Se substituíssemos na rotina das pessoas os campos de futebol, as praças esportivas, por escolas, universidades, laboratórios, eles estariam vazios. Porque em realidade, a insanidade ainda governa a mente de todas as criaturas que não despertaram ainda. Poucas, já conseguindo entrever os objetivos da divindade, se dedicam a melhorar-se, mas a grande maioria prefere a ignorância para desculpar-se e a reclamação, apenas a reclamação. Por isso te agradecemos a noção lúcida do Evangelho, que nos vacina contra esse tipo de comportamento, nos dá força para que nós mudemos de dentro para fora. E com isso, um rumo certo, um rumo seguro, para buscar o crescimento do Espírito. Escuta-nos, Senhor, uma vez mais. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor. Hey.
e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão conectados na transmissão ao vivo da Sociedade Bezerra de Menezes nesse 11 de abril de 2019. Nossa alegria de podermos retomar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece seja na quinta noite, como hoje, seja na segunda-feira à noite. E todos esses arquivos estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Quando você desejar rever alguma palestra ou encaminhar para alguém uma palestra que aqui foi feita, você poderá acessar o YouTube da TV Alvorada Espírita e com isto terá um rol muito grande de estudos, palestras, entrevistas. São mais de 1030 palestras, arquivos em vídeo. Aí embaixo você está vendo esta referência. Basta ingressar ali e você poderá usar todo este material. E se quiser mais ainda, o nosso site Mensagem Fraternal possui o dobro de arquivos, seja de programas de rádio, livros espíritas, outros tipos de vídeos que você poderá também usar. Tudo isso está aí para você poder desfrutar gratuitamente. Portanto, não desperdice a sua vida, nem gaste o seu tempo com bobagens que não te ensinam. Você poderá melhorar ao meditar sobre coisas úteis. É claro que não é apenas o nosso canal que procura levar a você informações desse tipo. Você poderá ver isto em vários lugares. Apenas que não deixe passar a oportunidade, porque essa vida vai acabar depressa. Nós, em breve, estaremos precisando voltar para o outro lado. E o que vamos carregar conosco? Esta informação nos ajudará a dar sentido à existência que cada um está vivendo para aproveitar os desafios. Aproveitar desafios quer dizer o quê? É enfrentar uma situação adversa sem desânimo. É compreender uma pessoa problemática sem agredi-la. É ter paciência com aqueles que não nos ajudam e que às vezes nem se ajudam. É saber identificar nossas próprias debilidades e se esforçar ou nos esforçarmos para vencê-las. Todas estas são maneiras que nós temos quando compreendemos o mecanismo da existência para corrigir, para avançar, para melhorar. E se você sabe que o objetivo do pré-primário é alfabetizar você, você não precisará, talvez, de um ano inteiro
se desde o começo você focar na combinação das letras, no entendimento de cada uma delas, para que, ao invés de apenas uma letrinha por semana, uma letrinha por dia, você possa aprender mais depressa, entendendo a lógica, entendendo o funcionamento dos encontros consonantais, da vogal, como que o som é combinado. Então, se você, ao invés de ficar brincando, ao invés de ficar se divertindo na escola, for para lá com o foco de estudar, ao invés de precisar de 1 ano, quem sabe, em 4 meses, você já fez isso. Você já aprendeu a combinar as letras, já aprendeu o alfabeto todinho. Porque a mecânica é a mesma. Você tem vogal, que quer dizer que voga, né? Que tem som, vocal, ela tem o som. E tem a consoante, cujo título quer dizer soa com, consonante. Ela só tem som quando ela está com a vogal. O F não tem som se não tiver uma vogal. O B não tem som se não tiver uma vogal. Ele é apenas uma postura labial de língua para dar um som diferenciado. Então, vogal e consoante, quando você entende esse mecanismo, você sabe usar o F, usar o L, usar o M, usar o B, usar o C. Então você descobre a mágica do aprendizado e ao invés de precisar ficar esperando o ano inteiro, você aprende rápido. Assim é a vida. Quando nós estamos na terra sem entender por que viemos, nós brigamos, batemos a cabeça, chutamos a porta, agarramos a pessoa pelo pescoço, queremos ofender, queremos revidar. Quando você percebe que você tem um mecanismo de preparação para o futuro e que estes comportamentos são nocivos, demonstram que você é um troglodita, uma pessoa indiferente, você fala, estou perdendo tempo. Eu vou tentar fazer desse jeito, vou melhorar aqui, vou melhorar ali. E assim você acelera a sua evolução. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo representa para nós este mapa, esta coisa linda que faz você dar sentido à sua existência. Não se trata de um diploma religioso que fanatize as pessoas. Não se trata de um conjunto miraculoso de frases que você tem que decorar para, plim, recitá-las no momento difícil. Não se trata de uma maneira artificiosa de você conquistar um pedaço do paraíso, só porque você frequentou aquele caminho religioso. Não, nada disso. Evangelho quer dizer boa notícia. A palavra quer dizer boa notícia. E a boa notícia é que ali você encontrará uma forma de viver em paz e uma forma de acelerar com a vogal do mundo material, que é o que dá um sentido, que dá um tempero, e com a consoante das leis espirituais, que utilizam as vogais, que utilizam a matéria, para que você possa formar frases, possa criar vida. Aí você se alfabetiza mais depressa. Você não precisa de um tempo todo no sofrimento para chegar ao objetivo de uma existência. Portanto, o nosso encontro nesta noite vai tratar de um novo capítulo. É um capítulo interessante, porque eu tenho certeza que todos vocês, como todos nós, já coçamos a cabeça assim, falei, mas que coisa esquisita. Esse negócio do Evangelho, Jesus falou umas coisas meio estranhas. Essa obra espírita que você está vendo aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele possui aquelas passagens bíblicas dos Evangelhos canônicos, que são comentadas depois pelos Espíritos e por Allan Kardec. Então, na verdade, é o ensinamento de Jesus explicado. Mas, se você apenas está habituado a ir nas igrejas, a ouvir pastores, que ficam repetindo ladainhas, que não fazem sentido lógico ao seu raciocínio, você vai dizer, puxa, mas Jesus podia ter sido mais claro, Jesus podia ter falado de um outro jeito,
Jesus não precisava ter assim misturado o seu ensinamento com tanta alegoria, que às vezes chega até a ser esquisito, né? Ser violento. Muitas pessoas, quando ouviram passagens evangélicas dessa natureza, parecendo contraditórias, ficaram assim meio confusas. Uma confusão natural, considerando que os conceitos filosóficos que estão por baixo, eles, quando não são conhecidos, eles não são aproveitados. Eu vou citar aqui um exemplo, que nós já inclusive tratamos dele em capítulos anteriores. Olha que confusão. Um rei vai casar seu filho, e ele já havia mandado convites para todos os seus convidados. Só que no dia das bodas, imagina, o rei, seu filho, o príncipe, vai se casar, mas no dia do casamento não apareceu ninguém. Você acredita num negócio desse? O rei convidou e não foi nenhum dos convidados. Então o rei mandou seus servos irem às pessoas que haviam sido convidadas. Dizer, escuta, a festa está pronta, o casamento vai acontecer, o rei espera. Mas o que fizeram os convidados? Eles não estavam, tinham ido para a praia, tinham ido para o campo, tinham ido cuidar dos seus negócios. E alguns, inclusive, pegaram os enviados do rei e os mataram. Imagina, que coisa doida, não é? Você pode pensar, meu Deus do céu, mas que confusão para uma festa. Está todo mundo desesperado para ser convidado pelo rei para um casamento. Por que esse povo não está regulando tanto assim? Aí o rei enviou seus exércitos e dizimou com aquelas pessoas. Porém, o casamento estava preparado, não havia ninguém para ir na festa dos convidados. Aí o rei disse aos seus servidores, vocês vão por todos os caminhos, em todas as esquinas, em todas as estradas e chamem todo mundo, chamem todas as pessoas para a festa. E então, nossa, todo mundo foi convidado, todo mundo apareceu lá, encheu o salão. Porém, quando o rei chega, ele percebe que uma pessoa estava mal vestida. Mal vestida não é porque estava simples, mas porque não se preparou para ir a uma boda que o rei tinha chamado. E o rei ficou nervosinho, o rei não imaginou que ia chamar o povão e o povão ia estar lá daquele jeito. Então as histórias que você escuta no Evangelho, se você não entender o mecanismo por detrás, parece uma confusão, parece uma coisa exagerada, uma coisa não verdadeira. Mas quando você entende o significado, como nós já estudamos isto, você perceberá que é sábia a alocução, é sábio o percurso mental que Jesus usa para nos explicar coisas importantes. Nós vemos que Deus envia seu Filho, chama as pessoas para o banquete deste contato. Primeiro convida aqueles que estão nas cercanias, no povo chamado povo eleito de Abraão. Recebem os judeus o primeiro chamamento, o príncipe está se unindo, é uma festa, vai trazer informações, vai ensinar as pessoas, vai produzir benefícios. Só que as pessoas convidadas não quiseram saber dele, não quiseram atender seu pedido e alguns inclusive mataram os emissários do rei que iam anunciar a chegada do casamento. Mataram. Vemos quantos profetas não foram assassinados, não foram degolados, não foram mortos, perseguidos, porque as pessoas não queriam nada, não queriam ir à festa. Agora dá para entender, né? Porque a festa do rei não era uma festa de comer, não era uma festa de se exibir, era uma festa de unir-se aos objetivos superiores, de uma nova moral, de um novo comportamento,
de uma forma diferente de viver a vida, que incomodaria naturalmente as pessoas acomodadas ao procedimento padrão. Por isso que ninguém quis ir à festa. E por isso também que aqueles que foram convidá-los, reforçar o convite do rei, alguns até foram, apanharam, foram presos ou mortos. Daí então, o que faz o rei? Chama todas as pessoas. Aquilo que foi uma mensagem específica para um povo que já acreditava no Deus único, agora é chamada, é espalhada por todos os que, estando na terra, naquele ambiente, pudessem comparecer. Não mais apenas os convidados do rei. Agora, ótimo, todo mundo está sendo convidado, mas não quer dizer que o rei não vá observar se na condição de cada um ele se preparou para ir ao casamento. Não é que cada um precise ter uma roupa rica, uma roupa luxuosa, não. Mas uma vez que você vai ao casamento do filho do rei, você vai a uma festa, você pelo menos tome um banho, você pelo menos se higienize, você pelo menos use a melhor roupa que você tem dentro da sua pobreza. Mas imagina, o cara está lá consertando o caminhão, cheio de graxa. O rei está chamando para festa. Legal, estou indo. Sai todo sujo, mal cheiroso, sem um banho, macacão de graxa. E vai na festa? Não é que você precise ter um fraque, uma roupa suntuosa. Não, mas então espera aí, eu vou fechar minha oficina, vou lá em casa, limpo minha mão, limpo a minha unha, tomo um banho, ponho uma roupa a melhor que eu tenho, passo um perfuminho, ou pelo menos tiro a caatinga, né? E aí vou à festa, do jeito que eu posso, da melhor forma. Por quê? Porque você se preparou para a festa. Não é você que vai fazer um favor ao rei. Não é você que vai ao ambiente para fazer parte de um cenário, como aqueles figurantes de filme que não fazem nada, apenas ficam carregando o saco, carregando a placa e ficam lá fazendo de conta que eles estão compondo o cenário. Não, isso não é uma janta, isso não é um casamento, isso é a vida. O Senhor da vida envia um Espírito superior para ensinar-nos. Esse é o casamento, essa é a união. Como é que você vai chegar à escola sem querer aprender, sem se preparar para aquilo que é a coisa mais importante da vida humana, que é conhecer, é melhorar-se através do saber? Quem vai de qualquer jeito ao encontro das bodas do Senhor, não está querendo participar dela, está se achando mais importante do que o príncipe. E é então isto que Jesus está explicando nesta parábola estranha, complicada para a mente ingênua entender. Agora, aqueles que querem seguir o caminho do Senhor não devem entrar nas igrejas sujos moralmente, jogados como se fossem mendigos na sarjeta. Devem entender que faz parte da sua participação neste banquete a sua própria limpeza. Você precisa melhorar-se, precisa banhar-se, precisa pelo menos, no mínimo, tirar as impurezas para chegar ao banquete da melhor forma. O sentido da vida e o sentido da mensagem de Jesus, este que está se aproximando, que na próxima semana será considerada a Semana Santa, aquele momento de elevação do Espírito, isto não pode ser fajutado, não pode ser jogado às traças, desprezado, como se fosse um favor que nós estamos prestando a Deus e a Jesus, diminuindo a importância do significado dessa existência, apenas enchendo a barriga de chocolate.
Portanto, muitas vezes o Evangelho não é compreendido, não é entendido da forma adequada. E nós aqui já falamos, na época da campanha eleitoral do ano passado, que o Evangelho apresenta frases de Jesus meio esquisitas, e que, na época, se algum candidato as proferisse, literalmente, seria considerado ditador, fascista, homofóbico, desgraçado. Que frases são essas? Imagina um candidato dizendo: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão, eu vim atear fogo à terra, eu tenho pressa que ele se acenda. Nossa! Discurso de ódio, onde já se viu, falta de bondade, fascista, taxista, eletricista. Ia ser isso que iam dizer. Mas quem disse isso foi Jesus. Mas ele disse ainda: quem não odiar sua mãe, seu pai, não pode ser meu discípulo. Bandido, contra a família, desgraçado, fascista, nazista, assessorista, motorista, taxista de novo. Lá vinha, mudei de câmera. Lá vinha o patrulhamento imbecilóide que nós temos visto quem não tem cérebro fazer por coisas ainda menores. Porém, ainda assim, essa é uma frase de Jesus. É uma frase do Senhor. O que ela significa? O que significam estas afirmativas? São chocantes. Quem não odeia seu pai, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão, eu vou pôr fogo na terra. Incendiário. Essas informações, porém, têm um sentido. E como as pessoas não detêm a chave lógica, racional deste significado profundo, muitas vezes elas põem uma interrogação na cara e ficam: eu não sei o que Jesus quis dizer. Ou então alguns desses sacerdotes ou destes pastores bem intencionados ficam dando asas à imaginação para interpretarem as coisas de acordo com sua maneira de ver. A esse respeito eu me recordo uma vez, assistindo uma reportagem, uma moça que não tinha os braços, que não tinha as pernas e que pintava, segurando o pincel com a boca, com os dentes. E ela pintava quadrinhos. E, naturalmente, ela tinha a sua crença, era um esforço muito belo, era um exemplo de vida. E o repórter, entrando em contato com ela, pergunta: por que ela acha que ela tinha esta forma de trabalhar com tanta precariedade? Por que ela não se revoltava? Ela fala: não, eu acredito que Deus fez isso comigo para demonstrar o seu poder. Puxa vida. Era uma reportagem católica, a moça era católica. E a argumentação que ela deu, de que para que Deus fosse grande, ele tinha que mutilar seus filhos, era tão ilógica que talvez nem ela mesma pensasse a esse respeito. Ela quis dar uma explicaçãozinha bonitinha do porquê Deus fez isso com ela. Não, Deus fez isso comigo para mostrar o seu poder. Olha, um Deus que mutila seus filhos para mostrar que é poderoso, me desculpe, mas ele não pode ser Deus. Ele pode ser uma divindade demoníaca, ele pode ser um tirano daqueles tempos bíblicos, ele pode ser qualquer coisa, menos Deus. Deus mutila uma pessoa, tira a perna, tira o braço, para que ele mostre que ele é poderoso, só porque ela vai pintar com a boca? Então as interpretações que as pessoas dão, quando elas não possuem
as chaves lógicas das leis do universo, elas são risíveis. Elas são minimamente, para não dizer outra coisa, né? São tolas. E está sim de gente querendo interpretar as desgraças como... Outro absurdo que muitos evangélicos costumam dizer, parecendo que estão dizendo uma coisa verdadeiramente sapientíssima, é que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Outra imbecilidade lógica, de um raciocínio que não usa o cérebro para pensar. Como é possível que Deus dê algo que o outro não tem? Como é possível que Ele pegue alguém e diga, você vai ser agora cientista, eu vou te ajudar, e para o outro não diz nada, não faz nada. Eu escolhi você, então agora eu vou te dar. É o efeito do milagre. Que milagre? O milagre é a derrogação da lei da natureza. Mas, se você só pensa que existe uma vida, aí você vem com essa conversa que parece fazer sentido. Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Ridículo. É um raciocínio de gente que não quer estudar, que não quer se esforçar, que não quer ser por si mesmo, para que Deus a use e que fica no bem bom, esperando, oh Deus, eu estou aqui, você me põe para frente, hein? Porque senão eu não vou fazer nada. É o raciocínio do mendigo preguiçoso, que fica esperando que todo mundo o ajude para ele se dar bem na vida. E as pessoas repetem isso como se estivesse falando uma coisa extremamente profunda. Quando, por um exemplo qualquer, você encontra uma pessoa que não parecia capaz e se torna capaz, isso é ilógico. Se para você se tornar capaz, você precisa estudar, aprender, Deus não vai abrir sua cabeça e vai enfiar todo o saber lá sem que você leia. Então, a explicação plausível, lógica e correta para alguém que esteja desempenhando algo para o qual não parecia ter sido modelado, é que esse espírito já conhece tudo isto. Já está capacitado por muita experiência que ele possui de vidas anteriores. E agora, a condição da vida material o colocou para desempenhar aquilo que ele já sabe. Ele já está capacitado. Ou você vai me dizer que quando Jesus nasceu era um Zé Ninguém vindo da região trevosa dos espíritos atrasados e que Deus olhou para ele, bom, você aí Zé Mané, eu vou fazer você ser Jesus, tá bom? Ó, plim, pronto, ai, virou Jesus, fez cego ver, paralítico andar, é assim? Do nada. Ora, por que ele não fez isso com César, o imperador romano? Teria feito muito mais benefício. Se tivesse convertido César em Jesus, teria amainado todo o processo de civilização do Império Romano, teria alterado as leis do universo conhecido da época. Então, é um absurdo. Outro absurdo, que a gente vê escrito em muito carro, em muita parede, que evangélico gosta também muito de dizer isso, é: Deus é fiel. Deus é fiel. Esse é um absurdo tão infantil que a pessoa devia ter vergonha de dizer uma coisa dessa. Deus é fiel. Você está dizendo que o absoluto está subordinado a alguma outra coisa. Vamos imaginar, você é casado. O que significa você ser fiel? É você olhar para sua esposa ou para o seu marido e estar dizendo, olha, eu estou ligado a você, eu não vou trair você, eu não olho para outras pessoas, eu sou alguém que te amo, quero que você saiba disso, confia em mim. Fiel é confiar, é alguém que se submete a uma relação com outro. Os dois que são fiéis se submetem à união, existe a união por cima, que faz com que os dois aceitem ser aquilo. Porém, nós somos criaturas.
E a criatura, ela está. A criatura vive na dimensão do estar. Mas o Criador, ele não está nessa dimensão. O Criador não se submete, é absoluto. Não se pode qualificar. É diminuir a grandeza do absoluto, dizer que ela é alguma coisa, porque essa alguma coisa só tem sentido em relação às pessoas criadas, não ao Criador. Ser bonito é uma qualidade estética das criaturas. Ser inteligente é uma qualidade intelectual, do raciocínio. Deus não pode ser bonito, Deus não pode ser inteligente como nós nos qualificamos. Deus, se nós podemos dar-lhe alguma definição, porque a definição da criatura em relação ao Criador é sempre imprecisa, porque o continente é sempre maior do que o conteúdo e nós somos o conteúdo. Nós só poderíamos dizer que Deus é. E aí está tudo. Deus é. Deus é o absoluto. Deus é. Nós estamos criados por Ele. Jesus se refere a seu estado evolutivo dizendo aos seus seguidores: quando vocês não eram, eu já era. Ou seja, quando vocês ainda não tinham nem sido criados, vocês não eram, não existiam, eu já existia. Portanto, o Criador de todas as coisas é a existência primeira, acima de tudo. Deus não pode ser nem bom, nem mau, nem fiel, nem infiel, porque são qualificações humanas atribuídas à divindade. Isso é impróprio. É impróprio ao raciocínio. Não é adequado. Mas as pessoas dizem, Deus é fiel. Quer dizer, então, ele segue você. O que você precisa, ele te atende. Ele nunca vai falar mal de você. Quer dizer, isso é infantiloide. Filosoficamente falando. Isso é inadequado, isso é impróprio. Isso não é nem bonito quando você entende o significado do que você está fazendo com Deus. Você está diminuindo a grandeza celeste. Deus é fiel. Ai, você pode fazer as coisas mais erradas que Ele vai estar sempre do seu lado. Vai estar sempre dizendo, ai filhinho, muito bem. Nenhum dos atributos que nós criamos para nos qualificar podem ser atribuídos a Deus. Porque Ele é superior a todas as coisas. Talvez a gente até pudesse imaginar uma situação em que nos referíssemos a Deus querendo dizer, Deus, como Pai, sempre estará ao nosso lado. Porém, às vezes você se sente abandonado. Às vezes você está sozinho. Às vezes você caiu num buraco. Ah, Deus é fiel. Por que Ele não salvou todo mundo que estava embrumadinho? Hein? Por quê? Ah, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Por que Ele então não capacitou os que foram soterrados em Brumadinho para sair da terra? Por que Ele não transformou os caras numa topeira para sair cavando de lá e sair sozinho? Não tem lógica, portanto, nenhuma dessas definições, porque elas estão tratando do absoluto como se ele fosse relativo. Ah, e então quando você leva uma vida e você não se sente aquinhoado por aquilo que esperava, Deus não está sendo fiel? É isso? Deus esqueceu você? Deixou você de lado? Preferiu um outro? Porque o raciocínio das pessoas vai por esse lado. Deus é apenas isso. Deus é. Ele não precisa, Ele não admite, Ele não comporta qualificativos vindos de nós.
Porque todos os nossos qualificativos são muito menores do que a essência divina. É diminuí-lo o fato de qualificarmos. Por isso que os espíritos, no livro dos espíritos, aqui na doutrina espírita, quando Kardec pergunta, que é Deus? É a primeira pergunta do livro dos espíritos. Que é Deus? Não é quem é Deus, porque isso indicaria, o quem indicaria que homem é Deus. Não, é a pergunta errada. É a mesma coisa que dizer que Deus é fiel. Quem é fiel? Deus. Não, não pode ser isto. Quem é uma pessoa? Que homem é Deus? Quem comeu o bolo? Quem derrubou a água? Você não pergunta isso para um cachorro. Você não pergunta isso para um animal. Você pergunta isso para alguém que fez aquilo. Quem escreveu a carta? Ah, foi o Lulu. Não, Lulu não escreve. Então Kardec faz a pergunta, que é Deus? Que coisa é Deus? Sem poder defini-lo, ele obviamente não é um homem. Que é Deus? E os espíritos respondem, Deus é a inteligência soberana do universo. Causa primeira de todas as coisas. Deus é a causa de tudo. Causa. Ou seja, ainda assim, os espíritos não respondem sobre a essência física de Deus. Eles colocam apenas a função divina no universo. Inteligência. E uma vez inteligente, o colocam na condição de alguma coisa que fabrica tudo o mais. Mas eles não dizem que Deus é gordo, magro, alto, baixo, católico, evangélico, corintiano, palmeirense, nervoso, triste, deprimido. Não, isso não está na condição da criatura, porque nós não detemos a capacidade de entender a essência da divindade. Nós a podemos apenas reconhecer por algumas manifestações lógicas que o nosso cérebro é capaz de detectar. E é por isso que o ser humano, na condição de ser inteligente, é o único da criação na Terra que pode fazer uma relação com algo superior. Os cães não podem, os gatos não podem, os pássaros não podem, eles dependem, eles não entendem, eles dependem. Mas o homem que depende também, ele entende, porque ele é racional. A sua natureza racional é a expressão da inteligência soberana do universo. E é isto que nos dá uma estrutura para compreendermos o que é a causalidade. Da divindade tudo nasce. Tudo nasce. E tudo que vem da divindade, vem com a perfeição da divindade. Inclusive nós. Mas com a potencialidade de nos melhorarmos. Porque obviamente nós não temos o potencial criador, generoso, gigantesco, sem medida. Deus, segundo este conceito, possui todas as virtudes de forma absoluta. A bondade absoluta. Porque não pode ter ninguém melhor que Ele. É da lógica. Como Ele é a inteligência soberana, Ele é a força cósmica que domina o universo. Não pode existir ninguém que seja maior que Ele. Porque se houvesse alguém cuja bondade fosse maior do que a de Deus, este seria o Deus. É o absoluto. Por isso, qualquer fantasia, Deus é fiel, Deus capacita os escolhidos, é adulterar a essência lógica e filosófica do conceito divino. Então, quando as pessoas não entendem esses mistérios, você acha que Deus mutilou seu filho, sua filha, para que ela pintasse
com o dente. Já pensou se ela nascesse banguela? Ai, como é que Deus ia pintar com a orelha então? Ah, bota o pincel na orelha e vai... Ai, Deus existe porque eu estou pintando com a orelha. Ah, pelo amor de Deus. A divindade tem muito mais recurso do que isto. Existe sim o seu caráter, a sua determinação, a sua crença na divindade que faz você não se deixar abater. E as forças que vêm do alto. Mas não é para que Deus seja grande que Ele te mutila. É para que você se supere. É para que você seja grande e mostre para os outros como você é capaz. Aí sim. Deus não precisa de nossa tragédia para que Ele demonstre como Ele é poderoso. Não, não precisa. Deus pode fazer um vulcão entrar em erupção, pode acabar com a humanidade numa tempestade, Deus pode... A invencível armada espanhola, os espanhóis construíram uma série de navios gigantescos para invadir a Inglaterra, chamada de Invencível Armada. O imperador, o rei da Espanha, gastou fortunas para invadir. E o que aconteceu? Assim que zarpou, pouco tempo depois, a Invencível Armada não existia mais. Foi destruída no Canal da Mancha por uma tempestade. Só uma tempestade. Acabou com todos os navios. E os poucos que sobraram foram feitos prisioneiros e acabaram em terras inglesas. Fora os que morreram, né, afogados. Deus tem muitos recursos para fazer com que a sua grandeza seja vista. Não precisa mutilar uma criatura que, diz Jesus, foi criada por amor. Não. Deus não precisa inverter a ordem para pegar um ignorante, um tapado, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento e de repente fulgurá-la como se fosse o sábio. Este é o tipo de intervencionismo que algumas mentalidades religiosas admiram tanto em Deus, o Deus dos rojões, o Deus dos raios, dos trovões, das forças da natureza, deturpando a ordem cósmica que Ele mesmo criou. Deus escolhe os que se capacitaram por si mesmos para dar-lhes o que eles aguentam suportar. E quando, aos nossos olhos, uma pessoa parece que não tinha todo aquele potencial e de repente ela começa a falar, é porque, na verdade, como espírito, ela já sabia, ela já tinha se preparado, ela já tinha competência. Para que não exista nenhum tipo de infração, que só pode ser admitida se você imaginar que a vida é uma só. Aí, como é que o ignorante pode ser sábio? Ah, Deus foi lá e abriu a cabecinha dele e deu uma soprada. Não, isso é privilégio. Isto é tratar diferentemente os seus filhos. É como se você pegasse dos 4 filhos que você criou e pegasse um e desse tudo para ele, dar a melhor comida, dar a melhor roupa, porque você vai ser o melhor da família. Você tá privilegiando alguém, por quê? Por que não escolheu o outro? Isso não é justo. E se Deus não é justo, Deus não pode ser Deus. Pode existir alguém que tenha uma força, que tenha justiça mais absoluta do que esta. Portanto, a vida única só produz contrassensos, contradições. Mas quando você entende que a vida é múltipla, você sabe, aquele espírito poderia estar vivendo num corpo humilde, poderia nascer numa favela e ainda assim já ter acumulado conhecimentos e maturidades, vivências e experiências em vidas anteriores que lhe dessem discernimento para saber agir, saber escolher, saber conduzir uma família, saber exemplificar valores. Que ele não aprendeu em faculdade, não aprendeu em universidade, não aprendeu em outro lugar, ele carregou com ele uma maturidade de espírito. Ele já está capacitado. Por isso que foi escolhido. Assim aconteceu com Jesus e os seus discípulos, analfabetos, gente do povo,
Mas estes são os discípulos que o Senhor escolheu, porque eles já haviam se comprometido com a obra divina naquele período da humanidade. Mas e o Judas? Não, Judas também foi escolhido. Foi escolhido não porque era puro, como os demais discípulos. Todos os discípulos fraudaram. Simão Pedro negou Jesus 3 vezes. Tomé não acreditou no que viu. Os outros não entendiam direito o que Jesus falava, porque ainda estavam envoltos pelo véu materialista da carne. E o vício de Judas era o dinheiro, contra o que Jesus veio lutar. Se você observar bem, Judas é o discípulo mais importante de Jesus. Porque até hoje, Judas é o espelho do que nós somos. Materialistas, dinheiristas, fingidos, dissimulados, traidores. Por isso que Jesus escolhe este homem. Porque Judas fez o que nós até hoje fazemos. Só que ele se arrependeu, ele teve uma atitude de coragem ao tirar a própria vida. Porém, ele serve aquele que comeu no meu prato, aquele que põe a mão comigo na tigela, vai ser aquele que vai me trair. Será que não somos nós? Todos os discípulos, nas suas fragilidades, espelham um pouco do que nós somos. Porém, o apego ao dinheiro que Judas tinha, por comerciante que ele era, é quase o nosso DNA até hoje. Quase. Cada um que está aqui sentado e cada um de vocês que me assiste, se for convidado a dar alguma coisa de valor, talvez entre em urticária imediatamente. Talvez se perturbe. Não posso, isso não. Por isso que a gente só dá o que é lixo. A gente só dá aquilo que não presta mais, porque vai vir uma coisa melhor no lugar. A gente não se desfaz, porque isso nos está entranhando na carne, das coisas que você gosta de ter como exercício do seu apego. Somos esses Judas. Esses mesmos que foram fazer um negócio, que foram oferecer o ser amado em troca de alguma coisa. Pais e mães, dinheiristas, carreiristas, egoístas, entregam o ser amado, que são seus filhos, aos cuidados de qualquer um, para ganharem dinheiro. Isso não é Judas? Não é Judas que faz isso? Entrega Jesus em troco de uma bolsa de moedas? O ser mais amado, aquele que o ensinou, aquele que o chamou, na condição de nossos filhos, nós deixamos aí entregues a pajens, a empregadas, a professores na escola, e nós vamos atrás da bolsa de moedas. Não há uma discrepância? A mesma que existiu em Judas? Não estamos fazendo isso? Sacrificando afetos que nos dão trabalho, que deveriam estar nos empenhando para que eles tivessem uma vida melhor intelectual e moralmente, mas a gente está apenas preocupado com a bolsa de moeda, e o que é pior, usando estes seres como desculpa. Porque nós não estamos fazendo isso por nós. Não, nós somos muito bons, nós estamos fazendo isso por eles. Só que o dinheiro vem para minha conta. Essa é a desculpa de Judas. Por isso que Jesus escolhe, porque Judas representa o que a maior parte das pessoas na terra ainda é: um espírito atrasado, preso ao mundo material, ao mundo do dinheiro, ao mundo das vantagens, preso à beleza nos salões de beleza, preso às lojas nos shoppings, preso aos equipamentos de veículos, de carros, para que os carros fiquem incrementados. Veja quanto você gasta com estas inutilidades e veja quanto você ajuda os outros com dinheiro, comprando remédio, comprando comida, comprando roupa para dar. Veja, as instituições religiosas do mundo vivem de esmolas.
todas elas, de todas as crenças. Porque os seus seguidores, raríssimos deles, têm a decência de entender que aquela é a obra divina que pode ajudar a humanidade a ser melhor. Vai no shopping para você ver que aqueles que deram R$10 na igreja estão gastando 1.000, 1.200, 1.500 para comprar coisas que não precisam. Esse é o sentido de Judas. Por que que Jesus o escolheu? Porque ele ia ser um santo. Depois ele se tornou. Porque este mesmo Espírito, como nos explica a doutrina espírita, hoje é cultuado em muitas igrejas católicas, dedicadas a Joana d'Arc. Porque este Judas, para recuperar-se perante a sua própria consciência, vai ser traído, vai ser vendido, vai ser cozinhado vivo numa fogueira, por defender Jesus. 14 séculos depois. Joana d'Arc, o mesmo Espírito. Porém, o símbolo de Judas representa o nosso símbolo. Você vai ter semana que vem a possibilidade de provar se é verdade ou não. Você vai gastar seu dinheiro para comprar ovo de Páscoa, para quem não precisa de comida. Por que que você não pega esse dinheiro em nome de Jesus? Porque é Jesus quem causou essa Semana Santa. Por que que você não ajuda as pessoas? Eu não digo dar dinheiro para as igrejas, se você não confia nos pastores, nos seus representantes. Eu digo você mesmo, por que que você não se torna um pastor da esperança? E ao invés de chamar seus filhos e dizer, escuta meninos, aqui está um ovo para você, um ovo para você, um ovo para você, vai gastar R$400 em ovo de Páscoa. Você chama seus filhos e diz, olha, não vai ter ovo para ninguém, nós vamos juntos levar essa cesta de alimentos em uma favela, uma pessoa necessitada, vocês vão comigo. Porque é isso que Jesus esperava de nós. Você vai poder provar se você realmente não é Judas. E eu não estou aqui exagerando, estou até sendo muito curto, com a maneira estranha de nós vivermos um cristianismo de traição, de indiferença, de se dar bem, um cristianismo da prosperidade, que diz para você que você vai ser rico, que promete a você que você vai ter tudo o que você sempre sonhou. Nunca Jesus disse isso. Esse é o raciocínio do pobre Judas, que Jesus recolhe da rua para ajudá-lo a se converter à verdade, mas para servir de símbolo, que quase 2000 anos depois a gente ainda continua cultuando. E esta semana da Páscoa vai ser outra possibilidade, outra oportunidade de nós mostrarmos por que estamos aqui. Ah, mas que coisa estranha, né? Eu nunca tinha pensado nisso. É verdade, nós nunca pensamos nisso. Por quê? Porque nosso raciocínio nunca esteve conectado com a lógica, esta chave filosófica, essa construção que nos liberta desses apegos. Nunca esteve. Nós sempre estivemos pensando de acordo com a onda, com a boiada, para nos sentirmos normais, entre aspas. Jesus não era normal como os homens da sua época. Os discípulos não eram normais como os homens da sua época. Todos os que seguiram na construção de um mundo diferente não eram normais para os homens da sua época, como não eram normais os músicos para a melhoria da estética acústica do mundo. Não eram normais Mozart, Johann Sebastian Bach, não eram homens considerados normais para o seu tempo. Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral não eram normais para o seu tempo. Todos estes heróis das invenções também não eram normais. Os cientistas, os filósofos, os pensadores, sempre foram aqueles, por serem diferentes, incompreendidos pelos outros, considerados exóticos, raros, estranhos. Mas eles foram as ferramentas. Portanto, o capítulo que hoje nós estamos começando, que é o capítulo 23º, fala sobre isto. Aí está o Evangelho. O capítulo 23º fala sobre estranha moral. Moral esquisita. Moral que você não entende.
na boca de Jesus. E então, ao entender o Evangelho, você conseguirá discernir por que ainda nós temos muito de Judas. O símbolo do apego, o símbolo do negócio. Falamos aqui recentemente, nesta semana, sobre a falta de idealismo dos que seguem os caminhos do bem. Dissemos que temos aqui, como você vê atrás de mim, pinturas mediúnicas para serem vendidas, para ajudar na alimentação de 130 famílias. Algumas pessoas compram as telas. E eu contei a história da pintura mediúnica que fizemos para ajudar a instituição Fundação André Luiz em São Paulo. Que para 5 telas que foram pintadas, tivemos 50 lances. Só 5 ganharam. 45 deram lances, ofereceram dinheiro, mas não levaram porque eram lances menores do que os vencedores. Porém, os 45 que ofereceram dinheiro, tinham dinheiro. Se eles tivessem ganho, teriam pago. E por que eles não deram? Se eles tinham dinheiro. Se eles tinham dinheiro para dar lance numa tela da pintura, por que é que eles não deram por amor a uma instituição que está lutando para diminuir a dor de pessoas com deficiência mental? Para tratar, cuidar deles, comprar fralda, comprar comida, pagar funcionário. Por que eles não deram? Por amor. Porque nós somos Judas. Nós precisamos ganhar alguma coisa. Nós precisamos vender pizza para que alguém nos dê 30 reais. E precisamos, fazer isto para convencer a pessoa a ela nos ajudar a vender a pizza, porque ela prefere gastar 30 conto e não ter trabalho, do que não gastar nada e vender para 10 pessoas. Nós somos esse Judas. E depois queremos pedir a Jesus que nos ajude. Quando vai ser o dia que nós vamos ter coragem de assumir nossos erros, não nos matando como fez Judas, porque o suicídio só piora a coisa, mas tendo vergonha na cara e aprendendo a mudar nossa conduta, a sermos mais espontâneos, a pensar, puxa vida, eu vou dar metade do que eu vou gastar com besteira para ajudar os outros. Eu vou dar com alegria, com espontaneidade, com carinho. Eu quero ajudar o Cristo a que o mundo seja melhor. Quando vamos pensar assim? Quem sabe? Depende de você, depende de mim, depende de nós. Se para qualquer atitude generosa você esperar alguma coisa, inclusive um lugarzinho melhor no paraíso, nós ainda somos Judas. Nós não fazemos por amor. Essa é uma moral estranha, mas não é a moral que é estranha, é a nossa visão do cristianismo é que é estranha. Se nós chegássemos aqui e disséssemos, se você não ajudar, o capeta vai pegar você na esquina, vai te perseguir você, seu pai, sua mãe, seu filho. Você ia ver como ia ter gente dando doação por cheque, por cartão de crédito, parcelando por 12 parcelas. Quanta gente não ia doar por medo do demônio. Mas que amor é este a Jesus, que tem medo do demônio, mas que não ama o Cristo, que não faz por amor a Jesus aquilo que vai diminuir a dor das pessoas? E quando eu digo isso, eu não me refiro a que você tenha que doar para nós, não. Nós fazemos isso, nós ajudamos os outros. Nós temos 130 famílias, para não falar em outras coisas que fazemos. Mas eu digo, por que você não faz? Para você, lá onde você mora, com as pessoas que precisam, não da sua família, dos estranhos. Por que você não visita um lugar onde haja necessitados? Porque é mais fácil pagar 30 reais para a instituição que vai fazer em seu nome e você continua sempre longe da lama, longe do cheiro de urina, longe do calor de um barraco, longe do mau hálito ou do mau cheiro de um doente, não é? Então, só que isso não te transforma, isso não faz você se sentir condoído, com compaixão. Isso não faz você perceber que vida boa você tem,
perto de outros que estão tão aflitos. É você que está perdendo. E os seus 30 reais, infelizmente, não vão ajudar muito. No nosso caso, nós não estamos aqui para dizer isto com a finalidade de gerar uma reação para você nos ajudar. Não, raciocine você por você mesmo. Seja mais humano, mais gentil, mais generoso, mais presente, mais idealista em tudo. E então, quando aqui estivermos fazendo pizza, você não vai se limitar a comprar uma pizzinha assim para ajudar. Você vai buscar vender pizza. 10, 20, 30, 40, quantas você conseguir, por amor. Quando uma outra religião perto de você, sua mãe católica, seu pai de alguma congregação, eu estou fazendo uma rifa, vem cá que eu ajudo a vender, se for o caso. Eu estou precisando de uma prenda para a gente colocar no sorteio da quermesse. Não, eu tenho aqui, olha, eu tenho essa roupa, eu tenho esse sapato novo, eu posso dar, você aceita? Você vai fazer por amor. Tem uma pessoa que chegou de não sei que lugar aí, está passando necessidade. Você pode fazer um prato de comida e pedir para alguém levar, ou você mesmo levar. Precisa de alguém que fique com o doente no hospital, porque não tem ninguém para tomar conta dele. Mas ele não é nada meu, ele aceita? Ele está precisando muito. Eu vou lá, pode pôr meu nome. Isso tudo é doação. Isso tudo é deixar de sermos Judas. É nos colocarmos no lugar do outro, sem esperar nada em troca. Moral estranha, vamos começar. E nós esperamos que tudo que Jesus falou com esta chave que a doutrina espírita nos oferece, este mapa, este decodificador, possa fazer sentido para todos nós, de uma tal forma que nós realmente nos convertamos, não em comedores de chocolate, não em malhadores de Judas na sexta-feira, mas em irmãos, que oremos por Judas, porque quando nós oramos por Judas, é por nós mesmos que nós estamos rezando. Judas ainda teve a ignorância como desculpa. Nós não teremos esta atenuante. Pensem nisso quando entrarem na sala de passe. Pense nisso você em casa. Olhe-se no espelho e diga: quantos comportamentos de Judas eu também tenho? Muita paz.